Dell finalmente trouxe uma grande atualização para sua família de notebooks mais em conta, a Inspiron 3000. São mais opções de processador, com Intel e AMD, uma tela melhor e com menos bordas e, claro, um design novo, mais enxuto e com uma cara mais premium. São novidades boas, mas algumas eram necessárias para acompanhar o mercado. Tem até um vídeo de primeiras impressões aqui no canal, então agora a ideia é explorar ele nos detalhes e ver tudo o que entrega, para realmente definir se ele consegue desbancar os concorrentes e se vale a pena. E claro, se em qualquer momento você se interessar por ele, por qualquer configuração dele, tem links de compra aqui na descrição. E para ter certeza de que está pagando mais barato, a dica é sempre dar uma olhada no comparador Escolha Segura, que está disponível tanto para o seu browser quanto para o seu celular Android. Então, dá uma olhada aqui e bora falar desse notebook novo aí, o 3511. Eu quero começar com a maior novidade, que é na parte externa, a construção desse notebook. Essa atualização de 2022 não mudou muito os materiais do corpo, mas trouxe um corte de alguns centímetros em basicamente todas as dimensões. Ele é mais baixo e com menos bordas, principalmente as verticais, mas teve pouca alteração de peso. Para colocar tudo isso em números, o Inspiron 3511 tem 35,8 centímetros de largura por 23,5 de profundidade, e no ponto mais alto ele tem 19 milímetros de altura. Comparando ele com os seus dois maiores concorrentes de 15 polegadas, que é o Samsung Book e o IdeaPad 3i, ele acaba se saindo muito perto deles. Ou seja, quando comparado com esses modelos, o Inspiron não é o mais fino, mas é bem por pouco o menor. O peso que eu comentei é meio que equilibrado entre os três, onde o IdeaPad é o mais leve, com 1,7 kg, enquanto que o Samsung e o Inspiron empatam, com 1,8 cada um. Dá para notar que o mercado como um todo está bem balizado nessa questão de dimensões. Tá todo mundo pequeno, mesmo sem serem ultra finos, e eles são fáceis de levar por aí, apesar de não serem tão leves assim. Tem ultra fino premium que bate lá a casa dos 900 gramas, não dá nem 1 quilo, é surreal, mas daí você vai ter que pagar por isso também. Falando em design, fora o tamanho, a cara é ainda quase a mesma. O Inspiron 3511 tem duas opções de cor, o preto carbono e esse aqui, que é o Platinum Silver, e que eu gostei mais. Só que esse daqui só está disponível nas versões com processador i5, Ryzen 5 ou superiores. A traseira é limpa, só com o logo da Dell, é tudo bem minimalista, também seguindo as tendências do mercado. Na parte de baixo é onde ele vai mudar mais e fica mais interessante. Além do recorte na lateral, que afina o corpo na ponta de fora, o 3511 traz aquela tampa que abre e vira um pezinho para o notebook, que começou a aparecer há alguns anos e que tem se popularizado como uma forma de deixar o notebook mais confortável e mais resfriado. Aqui a inclinação não é tão agressiva. Na verdade, você até esquece que ele inclina um pouco, de tão suave que ela é. O ganho real fica para a ventilação, dando mais espaço para o ar entrar ali de baixo e achar o caminho dele até a parte interna do notebook. Ele tem apenas uma entrada de ar, que é grande, porém eu já te adianto, precisa de toda a ajuda possível. Pelo nosso uso, a temperatura média do notebook não é tão alta, mas se o processador começa a trabalhar mais, e esse modelo aqui que a gente tem é um i7, dá para ver que a temperatura sobe bastante, acima do esperado para um notebook simples, de entrada como esse daqui. Por isso, o ideal é usar esse notebook aqui em cima de uma mesa, para você poder aproveitar tudo que a alavanca da tampa tem a oferecer. Dessa forma ele não me incomodou, mas no colo o teclado já esquenta um pouco mais e a sua perna também chega a incomodar. Quando a gente chegar na parte do vídeo que eu abro a tampa embaixo, eu vou comentar mais sobre o porquê dessa temperatura estar mais alta. Vamos voltar então para a lateral. Apesar do corte, aqui ele tem um espaço para uma boa quantidade de entradas. São 3 portas USB, a saída de vídeo HDMI, uma porta para cartões e a entrada P2 para o combo, fone e microfone. O carregamento é feito com a entrada proprietária, nada de Thunderbolt por aqui ou qualquer versão do USB tipo C, algo que começou a aparecer em outros notebooks, mas que ainda não é tão universal quanto a gente gostaria. Só fica de fora a porta Ethernet para o cabo de internet. Então, para acessar a web, ou você vai ter que usar um conector ou pelo Wi-Fi, que é versão 5 por aqui, disponível e compatível com redes 2.4 e 5 GHz. Eu já vi gente reclamar da ausência dessa porta Ethernet, mas está cada vez mais raro de encontrar em notebooks. O IdeaPad 3i, por exemplo, não tem. Só o Samsung Book dessa geração que ainda traz a entrada. E eu não duvido que ela suma dele também daqui 1 ou 2 gerações.
Para finalizar a construção, o teclado é bem espaçado, com um toque também bom. Não é nada sensacional, mas é bom de usar, tá? Eu consegui escrever bem o roteiro, fazer revisões, responder e-mail, e olha, eu acho que esse daí é um dos principais usos do Inspiron 3000 e faz super bem. Ele ainda tem um sensor de digitais que, olha, me agradou bastante com o Windows 11, e depois de um processo meio que chatinho para salvar as digitais, ele também consegue acertar muitas vezes e quase ser instantâneo na hora de liberar o seu notebook. Encostou, já saiu da tela de bloqueio. Agora, o trackpad é um pouco problemático. Primeiro, ele faz o básico. O Samsung Book, por exemplo, tem um trackpad bem maior. Esse daqui é de tamanho normal, não tenho o que falar dele. Ele conta com todos os gestos possíveis, funciona ok no geral, mas tem um problema. Se você apoiar o braço com muita força na lateral do computador, ele clica sozinho. E se você torcer um pouquinho o notebook, algo que não é comum também, tá? Calma aí, ele também clica sozinho. Não ficou claro pra gente se esse é um problema bem específico do nosso modelo, afinal o clique dele não estava dos melhores, ou se isso é algo comum para todos os equipamentos. Eu entendo que o nosso não estava 100%, mas assim, vai saber. Se isso te incomodar, a gente deu uma pesquisada na internet e parece que é uma solução simples de soltar um parafuso interno para mexer nesse clique. Nós não fizemos essa alteração porque esse modelo não é nosso, a gente tem que devolver para a Dell, mas se o seu equipamento vier com isso, ou você pode ativar a assistência deles ou dar uma olhada em como mexer nisso daí. Fora isso, se você pressionar a estrutura do notebook, vai perceber que ele enverga bastante. Isso é bem comum para notebooks dessa faixa de preço, principalmente os feitos em policarbonato. Não é algo que a gente vê como um problema, seria melhor que ele não fizesse isso, tá? Mas como nenhum dos concorrentes faz melhor, essa daqui não chega a ser uma desvantagem, é uma característica de máquinas de entrada. E depois de eu reclamar um pouco, deixo eu elogiar com algo que talvez seja o ponto mais forte do Inspiron 3511, que é a sua tela. A Dell no site indica que esse daqui é um display com painel WVA, também chamada de Wide VA, que é basicamente um painel que tenta encontrar um equilíbrio entre os bons ângulos de visão do IPS e as cores mais atraentes do painel VA. Pela nossa análise, ele conseguiu manter cores interessantes, cobrindo uma porcentagem boa do padrão sRGB, quase 70%. O contraste ficou em 1300 por 1, podia até que estar melhor, mas é bom. E o brilho é forte, completando um conjunto que será mais do que o suficiente para as necessidades do dia a dia. Acho que o principal aqui é comentar que qualquer coisa é melhor do que um painel TN presente no Samsung Book ou no IdeaPad 3i. Eles são muito ruins. Esse aparelho aqui tem uma tela muito melhor do que eles. Mas eu imagino que só vendo as cenas, vocês já conseguem perceber que as cores estão boas e que o ângulo de visão está ótimo, sem aquelas telas esbranquiçadas quando você olha de lado. Além disso, a resolução é Full HD, um avanço perante a tela HD da versão passada. É verdade que para jogar jogos, por exemplo, mesmo com os processadores novos disponíveis aqui, você tem que diminuir a resolução do jogo para o HD. Mas no dia a dia você consegue usar o Full HD e ter uma melhor resolução, ter uma tela mais agradável no dia a dia. Claro que a gente ainda não está falando de uma tela para uso profissional. A cobertura de cores e o contraste não é o suficiente para isso, mas já é um grande passo para a Dell nesses modelos de entrada. Até porque isso daí é algo que todos os equipamentos estão super atrasados. Gente, sem brincadeira, essa tela aqui é bem melhor do que a da Samsung e da Lenovo. Tem que ver o que eles vão só trazer para esse ano. A única marca que estava trazendo um equipamento um pouco melhor, já com tela IPS, era o Acer Aspire 5 de 14 polegadas, que daí sim consegue elevar o nível dessa tela, mas também sai mais caro. Então, para a faixa de preço, o 3511 está com a melhor tela. Antes de a gente abrir o notebook, eu queria pedir só para você se inscrever. Se você quer mais conteúdo sobre notebook, sobre guia de compra e tecnologia, é só clicar aqui embaixo, ativar o sininho e, claro, deixa eu continuar. E com isso chegamos no momento onde vamos abrir o notebook, daí a gente já fala do hardware dele também. Infelizmente, a tampa aqui na parte de baixo é lisa, sem as comportas especiais para você ter fácil acesso ao hardware substituível, mas tudo bem, não é o fim do mundo abrir aqui também, é facinho. O que atrai mais a nossa atenção com o equipamento aberto são os dois slots para a memória RAM. A versão mais básica tem apenas uma memória de 4 GB. Essa aqui tem 8 e o máximo que você consegue comprar é a versão com 16 GB, que de acordo com a Dell também é o máximo que ele aguenta. Embaixo do cooler você já encontra o SSD, preenchido já com 128 ou 256 GB do tipo NVMe, que é bem rápido e que alcança uma velocidade de leitura de mais de 2000 megabits por segundo. É um dos tipos mais rápidos para notebook
e você sente bem isso ao ligá-lo e quando você mexe nos seus arquivos, é bem rápido. Se esse tamanho não for suficiente para você, dá para substituir esse slot M2 por qualquer outro SSD. Voltando para a parte de cima, aqui no cooler, dá para ver bem porque é tão importante você deixar a entrada de ar livre. O heatsink, esse metal aqui que faz o resfriamento passivo, é bem curto, e a ventoinha é fraquinha e pequena também. Ela puxa através da entrada de ar de baixo e joga para a tela praticamente, sem muito espaço para dispersar o ar rápido, então se ficar muito quente, vai incomodar a sua mão mesmo. Dito isso, esse daqui não é um design anormal, mas talvez a Dell tenha usado o espaço extra embaixo, que veio da tampa que levanta o notebook, como uma forma de diminuir a capacidade do sistema de resfriamento e manter ele mais ou menos igual antes, ao invés de usar essa vantagem para melhorar ainda mais as temperaturas internas do Note. Medindo essas temperaturas com um software enquanto a gente roda o Cinebench, que é um aplicativo de benchmark, dá pra ver que essa estratégia funciona ok, ficando na casa dos 60 a 70 graus Celsius, uma temperatura boa. O problema maior é que no teclado, num dia mais quente, essa temperatura sobe para 40 a 45 graus, e se ele estiver no seu colo, a parte de baixo chegou a bater 50 graus uma vez. Então assim, fica a dica, definitivamente você não pode tampar a entrada de ar na parte de baixo do 3511, e usar ele no colo pode ser um problema. Tudo isso, todos esses dados foram utilizando a versão Intel Core i7 1165G7, que é a mais potente disponível. Esse daqui é um baita de um processador potente para notebook, ele é quad-core, multithread e nas especificações alcança frequências turbo de até 4.7 GHz. Mas a verdade é que raramente você vai conseguir extrair a potência máxima dele, por conta dessas limitações de temperatura. Mas tudo bem, porque para falar a verdade, esse nem é o processador que a gente mais recomenda nesse notebook. Nós temos 4 opções de Intel. O primeiro é o Pentium Gold e depois temos a 11ª geração de Intel Core i3, i5 e i7. Tem também opções com 2 processadores AMD, que é o Ryzen 3 e Ryzen 7 de 3ª geração. No caso desses dois últimos, da AMD, eles são processadores mais antigos, então vão ter uma pequena desvantagem em desempenho absoluto, mas no uso podem ser bem parecidos, e talvez levem até vantagem nas temperaturas, principalmente no caso do Ryzen 7 versus o i7, que está esquentando bastante. Só que as melhores versões que a gente realmente recomenda para esse cara aqui são as duas da Intel, a Core i3 1115G4 e a Core i5 1135G7. Elas ficam naquele ponto onde tem desempenho suficiente e conseguem ser baratas. Por quê? O Pentium Gold eu acho que é muito pouco desempenho pelo preço, e o Core i7 é muito preço para não muita diferença em desempenho. Além disso, essas duas versões i3 e i5 estão mais baratas do que as versões com a AMD. E aquela diferença que a gente tinha entre GPUs melhorou bastante com a nova Iris Graphics. A versão G7 fica muito parelha e consegue rodar até alguns jogos mais básicos, como Valorant e Fall Guys. Não é um notebook gamer, não é um notebook para esse tipo de atividade, mas até que dá para brincar nas horas vagas se você quiser. E aqui a gente já pode até comentar um pouco mais do preço, pois no site oficial você gasta R$200 a mais para subir do Pentium Gold para o i3 com 128 de SSD, que é um preço baixo para um upgrade, a gente acha que vale a pena. Afinal, você sai de uma placa integrada Intel UHD e vai para uma Iris G4, que já serve para jogar um título ou outro. Por mais R$200 você consegue chegar na versão Core i3 com 256 de SSD e 4 GB de RAM. Esse daqui é o primeiro equipamento que a gente realmente recomenda. É um avanço legal você ter um processador melhor e ter mais espaço por só esse preço. Além disso, já tem 8 GB, 4 GB a mais. Para o i5, daí são mais R$400, chegando no valor de R$3.700. Esse já é um salto um pouco maior e olha, a gente acha que não vale tanto. Afinal, o modelo anterior já tinha 256 e 8 GB de RAM, que fazem todo sentido. Esse modelo Core i5 também já é um pouco mais caro do que os concorrentes e já chega muito perto do Acer Aspire 5 com tela IPS, que a gente recomenda bastante justamente por conta da tela. Ah, só que eu esqueci de falar uma coisinha, tá? Esse equipamento ele tem uma bateria de 52 watts-hora, contra valores um pouco menores em outros modelos, como no Samsung Book, que tem só 43, então ele também melhorou um pouco nesse quesito. Bem, o resumo que eu consigo passar para vocês aqui é que o Dell Inspiron 3511 realmente está valendo a pena. Não são todos os modelos que fazem sentido, como é o caso do Core i7 que está muito caro e o Core i5 que tem a concorrência do Acer Aspire 5, mas quando você pega modelos de entrada como o Samsung Book e o IdeaPad 3i,
esse equipamento aqui trouxe algumas coisas bem legais, como a tela com menos bordas, com uma qualidade melhor e processadores atualizados, que também devem chegar para os concorrentes. No geral, eu recomendo a Dell, gosto muito do suporte técnico deles e eu acredito que você tem que sempre comparar com outros equipamentos, porque a maioria deles estão juntando um monte de peça e mudando só um pouco na carcaça de fora, principalmente nesses modelos de entrada. Como eu falei, ter a tela melhor faz muito sentido. A Acer tem um IPS, então fica uma escadinha, né? Modelos com painel VA, modelos com painel WVA e modelos com IPS. E isso vai subindo a qualidade desses equipamentos. O grande diferencial do Dell então vira esse, a tela e os processadores atualizados. Então se você quer tela e processadores atualizados, pode seguir com o Dell. Se você acabou gostando e acha que é o certo para você, tem links aqui na descrição. Tem também o review de todos os outros modelos que a gente já comentou nesse review aqui, também aparecendo aqui embaixo. E claro, se você gostou, like, comentário e não esquece de se inscrever por aqui para receber ainda mais conteúdo como esse. Então é isso, meus amigos, e até mais. Tchau!